A gente vem para a escola para aprender a ler o mundo. Começa lendo um texto, mas ler, compreender, mas é ler, compreender o mundo. Latitude, 22 graus, 45 minutos e 15 segundos sul. Não só a água, mas o ar, as condições de vida do local, tudo isso influencia em questões ambientais. E essas questões ambientais, elas podem ser muito bem tratadas em qualquer disciplina. Longitude, 47 graus, 60 minutos e 55 segundos oeste. Fica mais fácil a gente entender muita coisa, porque as matérias são interligadas, a gente não aprende coisas isoladas. Nasce na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Ele é um foco de cultura, um foco de pensamento, de discussão, de argumentações, de trabalho em cima assim constante. 70% de sua área está localizada em perímetro urbano. Eu não tinha conhecimento nenhum assim, sobre o rio, sobre por onde ele passava, o que ele era. E agora ele significa uma oportunidade de ver as coisas diferentes. Esta é a Alejandra. É do Ribeirão Anhumas que ela e os outros estão falando. O Anhumas fica próximo à escola e está presente na vida dos alunos. Por isso, Ribeirão foi escolhido como tema de um projeto de educação que reúne a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e 2 escolas públicas da região. Uma delas é a Escola Estadual Ana Rita Godinho Pousa, onde a Alejandra estuda. Então você tem aqui essa visão panorâmica, que é justamente para você tentar ver o local da forma mais total possível. Onde está na imagem satélite essa ocupação? Depois eu gostaria que vocês verificassem qual a relação que existe entre esses moradores e esse local. Fica o rio aqui, aí fica as casinhas e tem uma rua e tem depois o bosque. Eles ficam perdidos no meio disso. Então, vocês estão mais ou menos em 40... Isto é uma aula, uma maneira diferente de ensinar e de aprender. Aqui os professores estão utilizando a interdisciplinaridade e a transversalidade. Para entender esses 2 conceitos, ouvimos o professor Nilson José Machado, que é da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. A interdisciplinaridade surgiu como um chamado para que as disciplinas não mudassem os seus objetos, mas que houvesse relações mais fortes entre as disciplinas. A realidade não é disciplinar. A escola a realidade não é, né? E os alunos se interessam por temas como a água, os rios, a energia. Agora, a água não é uma propriedade da geografia, não é uma propriedade da biologia, não é uma propriedade da química. A água é a água, né? E, então, é preciso haver uma inter-relação mais forte. A reação na organização curricular, a reação à fragmentação disciplinar foi a busca da transversalidade, quer dizer, a busca de temas que atravessassem transversalmente assim todas as disciplinas, né? As questões sobre valores, por exemplo, são questões que não cabem dentro de nenhuma disciplina especial da escola básica. As questões sobre valores, elas cortam todas as disciplinas transversalmente. Estas questões sobre valores, aqui o professor Nilson se referiu, podem ser vistas em atitudes como cooperação e cidadania. Temas como saúde e meio ambiente também atravessam as disciplinas e podem ser estudados de maneira transversal. O Ribeirão Anhumas é um bom exemplo de tema transversal que envolve o meio ambiente. Quais são os fatores que podem causar enchentes nesse lugar aqui? Entulho, lixo... A falta da mata ciliar, talvez. Acumula muito lixo lá e vai ocupando espaço onde que a água podia ficar. A Verônica morou aqui, na época que teve uma enchente muito grande. As casas foram cobertas pela água e você podia ver objetos passando, carro passando pelo rio e indo embora. As pessoas ficaram sem nada, bem dizer. Para ter uma noção mais ou menos, inundou acho que 1,5 metros, meu pai até mediu depois. Só que como a minha casa era de dois andares, a gente ficou na parte de cima, então a gente não perdeu muita coisa. Só que a minha mãe se lamentou muito porque ela também não pensava só nela, ela pensava nas outras pessoas que tinham casas mais próximas e etc.
Então, normalmente as pessoas... locais. Então, o Ribeirão Inhumas representa as relações que os moradores têm. Ele é um foco de cultura. Estes são os 3 professores da Escola Ana Rita. Eles desenvolvem na prática a transversalidade e a interdisciplinaridade com os alunos. Fabiana é professora de Química, Ederson, de Geografia e Patrícia, de Língua Portuguesa. As disciplinas são integradas para que um tema específico, que não está no currículo escolar, possa ser estudado em conjunto. Ele é um foco de cultura, um foco de pensamento, de discussão, de argumentações, né, de trabalho em cima assim, constante. Né? Dentro de sala a gente trabalha com eles. Essas discussões parecem que não são muito importantes, né, no dia a dia, mas a gente começa a conversar com eles, de repente está num assunto muito mais vasto. Geografia, nesse sentido, acredito eu, mesmo sendo suspeito, que é a disciplina que tem a maior facilidade de tratar dessas questões locais. Então, o Ribeirão Inhumas representa as relações que os moradores têm com o meio. Para eles entenderem, né, a formação desses recursos naturais que geografia está falando, né, eles precisam saber como é que isso se formou, além de quanto tempo isso demora para se formar, como a geografia vai abordar. Ele precisa saber como é que isso se formou, como é que se dá isso, né, quimicamente. Precisa de todo um estudo, não só químico como biológico, mas um estudo mais aprofundado para eles entenderem quanto tempo vai levar para usar todos esses recursos, né? Então, para um entendimento mais global. Nesta fase do projeto, os alunos estão desenvolvendo em sala de aula um estudo chamado Riscos Ambientais e a Linha do Tempo. A gente tem que olhar onde é que começou tudo. Onde é que começou tudo? Era pré-cambriana. A gente vai considerar esse marco zero de 4 bilhões e meio de anos. A fita tem 4,5 metros e esses 4,5 metros tem que caber os 4 bilhões e meio de anos. Daqui para cá, ó, você tem todas essas eras até chegar na Cenozoica. A idade geológica da Terra, tá, é uma idade diferente da idade do homem, do tempo do homem. Enquanto a gente leva pouco tempo para utilizar esses recursos e esgotá-lo, a Terra levaria milhares de anos para formar. Esta é a segunda parte da atividade, que começou em sala de aula com a criação da escala do tempo nos 4,5 metros de papel pardo. A viagem é curta, menos de 15 minutos, mas é o bastante para chegar a um ponto do Anhumas, onde as pessoas estão tão perto do rio que a relação torna-se arriscada. As pessoas que vêm pra cá, aí fica falando que era de rio, essas coisas, mas a gente vai fazer o quê? Eu gosto daqui, né? A gente já está acostumado, né? A gente mora porque é o jeito, né? O Ribeirão Anhumas recebe em suas águas, além dos esgotos não tratados de residências, resíduos químicos industriais da região. Olha aí a transversalidade na aula de Química. Ele pode ser jogado na rede de esgoto quando tem, mas ele tem que ser tratado para ser jogado na rede de esgoto. A gente sabe que tem a estação de tratamento Anhumas. Diminui o pH, é isso? Não é só o pH. Por exemplo, se tem resíduos de substâncias orgânicas, em hipótese alguma pode ser jogado, então tem que tirar esses resíduos. Então, assim, tem tratamento biológico, tem tratamento químico e isso deve estar acontecendo dentro da fábrica. As aulas estão mais dinâmicas e elas se ligam entre si, então a gente não aprende só química, assim, só a parte, os átomos se ligam, cálculo só cálculo, geografia só geografia, português só português. Existe todo um ciclo, assim, toda uma ligação entre elas. Isso facilita o aprendizado de todas as matérias no conjunto. A gente aprende de uma forma diferente, onde a gente consegue adquirir melhor os conhecimentos e também usar eles no nosso dia a dia. Até 30 metros da beira do Este é Maurício Pompiani. Ele é professor do Instituto de Geociências da Unicamp e responsável por realizar a capacitação dos professores envolvidos no projeto. Nossa intenção era construir um currículo mais regionalizado, tratando dos problemas que eles vivenciam, da história que eles participam. A gente vem para a escola para aprender a ler o mundo,
começa lendo um texto, mas ler, compreender, mas é ler, compreender o mundo. Leitura, compreensão, expressão, isso a gente busca na escola. Agora, o mundo não é disciplinar. Esse é o ponto, né? Então, para entender isso, que é a função da escola, né? Criar essa condição de se ler e compreender os fenômenos, é preciso que na escola a gente faça essa ponte entre o disciplinar e o transdisciplinar. É preciso antes que se cria a interdisciplinaridade ou a interrelação entre as disciplinas de uma maneira mais rica, que é condição de possibilidade de você passar para o trans, para ir além das disciplinas. Conhecimento absolutamente disciplinar é coisa para especialista. Estudar matemática, a matemática como um fim, é coisa para quem vai ser matemático, não é? Mas para um cidadão, a matemática é um meio. Meio para quê? E quando eu tento dizer esse para quê, eu tenho que ir além da matemática, não é? Além das disciplinas, não é? E aí entram as relações da minha disciplina com as outras, a interdisciplinaridade, e os objetos e objetivos maiores do que os da minha disciplina, que é a transdisciplinaridade ou a transversalidade. Podem ter riscos, problemas parecidos, piores do que a transversalidade e a interdisciplinaridade são partes de um movimento que aparece em contraposição a um jeito de organizar o pensamento que surgiu no século XVII. Mas como chegamos a esta fragmentação e especialização da ciência? René Descartes, o filósofo que escreveu em 1637 o livro Discurso do Método, é apontado como um dos primeiros formuladores dessa maneira de pensar. Para entender melhor, peço licença então para ouvirmos Pablo Rubem Mariconda, professor da Faculdade de Filosofia da USP. A concepção de Descartes é uma concepção da unidade do conhecimento, da unidade do saber. Essa unidade do conhecimento científico, Descartes a encontrava no método. Ah, então quer dizer que o termo método científico vem de Descartes? É por isso que para ele o método é tão importante, não é? Se eu não tenho método, eu não posso chegar à ciência. E o método de fazer ciência é um único método, que é o método racional, não é? De fazer a análise, depois a síntese, não é? Dos diversos fenômenos com os quais nos defrontamos, os fenômenos naturais. O processo de formação de especialidades e de profissionalização é o processo social pelo qual a modernidade incorporou a ciência como, certo, vamos dizer, uma atividade fundamental na organização social. No discurso do método, ele acaba reduzindo ao método as 4 regras conhecidas, não é? Quer dizer, quando eu tenho um fenômeno complexo, então analiso o fenômeno, divido o fenômeno em suas várias partes, analiso o fenômeno a partir das suas partes mais simples, não é? E reconstituo o fenômeno por ordem, a complexidade depois do fenômeno, por ordem a partir do simples para o mais complexo. Não é? Então, esse é o método de Descartes, são as regras muito simples, não é? Mas elas são a marca da modernidade, elas são a marca da ciência moderna. No mundo da educação, quem se opõe a esta fragmentação do conhecimento é o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin. Pour parler du système d'éducation, il y a un paradigme que l'on peut appeler de simplification qui domine notre enseignement, c'est-à-dire pour connaître, on sépare, et pour connaître, on réduit le complexe au simple. Et avec une telle vision, vous avez une connaissance inévitablement mutilée. Alors que le problème est de pouvoir obéir à un paradigme qui nous permettrait de distinguer tout en reliant. Donc, justement, on peut dire que le paradigme qui domine nos connaissances dans notre civilisation, notre société, est un paradigme qui empêche la connaissance complexe, la connaissance de l'ère planétaire elle-même.
Edgar Morin está se referindo ao método científico de Descartes, que foi explicado pelo professor Pablo Rubem Mariconda. Veja outra vez o que disse o professor. Quando eu tenho um fenômeno complexo, então analiso o fenômeno, divido o fenômeno em suas várias partes, analiso o fenômeno a partir das suas partes mais simples, não é? E reconstituo o fenômeno por ordem, a complexidade depois do fenômeno, por ordem, a partir do simples para o mais complexo. Nosso sistema de educação é o sistema que ensina a separar as coisas, a separar as disciplinas, a separar o homem da natureza, a separar todos. Não ensina a religar, a reformar o pensamento, para religar e para enfrentar os desafios que são globais e multidimensionais. Você tem que juntar outros métodos, métodos contextualizadores e métodos alternativos, vamos dizer, e abordagens alternativas, para que você possa ter uma visão mais unitária, né? E não ficar só nas especialidades e não vendo depois efeitos em outras áreas, né? O uso de determinado conhecimento científico.